Aqui é o Lucas do canal Quem é Satoshi. Eu fui convidado pela Coinext para falar hoje sobre quando um Satoshi, que é a menor fração de Bitcoin, poderá valer R$ 1. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade na seção dos comentários. Então, antes de falar sobre quando um Satoshi, que é a menor fração de Bitcoin, poderá valer R$ 1, vamos falar sobre por que isso poderia acontecer. Antes disso, então, falando sobre o preço do Bitcoin, que no momento que eu estou gravando esse vídeo está em US$ 119 mil, a gente viu um aumento recente no preço do Bitcoin e vamos entender esse cenário, o que está acontecendo. Antes disso, entendendo a moeda que a gente usa hoje, ou seja, a moeda fiduciária. A gente vê, por um lado, as moedas fiduciárias perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Para quem não sabe, moeda fiduciária é, por exemplo, o dólar, o real, são as moedas que não têm lastro aí. O dólar, por exemplo, perdeu o lastro em ouro desde 1971, já temos um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre isso. Bom, e só o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913. O real, por sua vez, já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde 1994, o plano real. Então, as moedas fiduciárias, por um lado, estão perdendo o poder de compra, o que faz com que muitas pessoas, muitos investidores, muitos estados, inclusive, se perguntem qual que seria a alternativa, o porto seguro para as moedas fiduciárias que estão colapsando. Além da perda de poder de compra das moedas fiduciárias, nós temos também a dívida, que é crescente. A dívida dos Estados Unidos, por exemplo, já passa de 36 trilhões de dólares e está crescendo, e não é um problema que ocorre só nos Estados Unidos, mas sim no mundo inteiro. Então, a dívida que sustenta aí esse sistema fiduciário está cada vez aumentando e o sistema é insustentável. Então, algumas pessoas estão procurando alternativas. E muitos investidores, muitas pessoas que têm interesse em tecnologia, em economia, em escola austríaca de economia, veem o Bitcoin como o porto seguro, aí, como a principal alternativa para o colapso do sistema fiduciário que nós estamos testemunhando diante dos nossos olhos. Algumas pessoas acreditam também no ouro, que também está na máxima histórica. Então a gente vê que aqueles ativos que são alternativas aí em relação ao sistema fiduciário estão muito próximos da sua máxima histórica. E o dinheiro fiduciário, ele vai piorando com o tempo, digamos assim, porque políticos e burocratas têm interesse em aumentar a quantidade de moeda ao longo do tempo. Isso faz com que cada unidade aí dessa moeda passe a valer menos. A população então paga a conta via inflação e os políticos e burocratas se beneficiam via efeito Cantillon. Então, por exemplo, em 1971 aconteceu o fim da paridade dólar com o ouro, ou seja, passou a existir aí uma trava a menos para políticos e burocratas aumentarem a quantidade de moeda, que é o lastro em ouro. Então, por exemplo, desde 1971, a gente já falou aqui, temos dívida americana explodindo, inflação acumulada e quantidade de dólares em circulação, déficit federal aumentando, ou seja, o dinheiro ele vai piorando com o tempo. Outro marco interessante é o marco de 2008. Em 2008 aconteceu a crise do subprime nos Estados Unidos e desde então os governos começaram com as políticas de quantitative easing, ou seja, expandir a base monetária, aumentar a quantidade de dinheiro e também manipular a taxa de juros, causando inclusive novas bolhas econômicas. E isso aconteceu nos anos 2000 com a bolha das dot-coms, aconteceu em 2008 com a crise do subprime, aconteceu de novo em 2020 e segue acontecendo então manipulação da taxa de juros. Ou seja, a gente tem um dinheiro que está quebrado e a gente tem algumas alternativas, sendo o Bitcoin talvez como a principal alternativa. Esse gráfico aqui do Google vai até 2016 e desde então o preço do Bitcoin já se valorizou mais de 26.000%. Nos últimos anos aí, nos últimos 5 anos, se valorizou mais de 900%. Então é um ativo que vem crescendo cada vez mais, inclusive no sistema fiduciário tradicional. Então a BlackRock, a maior gestora de investimentos, criou um ETF de Bitcoin que se tornou o ETF mais rápido da história, a acumular 70 bilhões de dólares aí de valorização, alcançando essa marca 5 vezes mais rápido, inclusive, do que o antigo recorde detido pelo GLD. Então todo o mercado financeiro, inclusive o mercado financeiro tradicional, está olhando para o Bitcoin como a principal alternativa ao sistema fiduciário que está colapsando. Além disso, nessa notícia aqui da Exame, a gente tem os maiores detentores de Bitcoin. Então a gente tem aí, por exemplo, os ETFs de Bitcoin, como eu já mencionei aqui. Temos o Satoshi Nakamoto, é claro, temos a Binance e outras exchanges gigantescas aí no mercado global. Temos a MicroStrategy, uma Bitcoin Treasury Company aí, como várias outras, e aqui principalmente o governo dos Estados Unidos e o governo da China. Então as maiores empresas, as maiores potências econômicas globais aqui já entraram na corrida
do Bitcoin, e quando eles começarem a imprimir dinheiro, se isso de fato acontecer, para comprar Bitcoin, o efeito pode ser um grande catalisador aí para o preço do Bitcoin. Então temos cada vez players mais relevantes aí no cenário econômico global entrando nesse mercado e entrando forte nesse mercado. Então muitas pessoas veem o Bitcoin como uma grande alternativa ao sistema fiduciário que hoje está colapsando. Isso não é novidade para os economistas clássicos, uma frase que eu gosto bastante de mencionar, a frase do Hayek, que em 1984, entre aspas, previu a necessidade do Bitcoin e disse o seguinte, abre aspas aí para a frase dele, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-lo das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar, fecha aspas. Ou seja, os economistas clássicos, os economistas tradicionais já sabiam da necessidade, da importância de uma moeda privada descentralizada e antifrágil que não pudesse ser parada e que não fosse controlada por políticos e burocratas. E aqui mais uma informação interessante então do Asset Market Cap, que é um site que mostra o valor de mercado de vários ativos. E eles colocam aqui como o valor total dos ativos no mundo entre um quadrilhão de dólares. Certo? Ou 1.000 trilhões de dólares. Então seria o market cap total aí que está sendo considerado. E a gente tem então, por exemplo, o real estate, ou seja, o mercado imobiliário em torno um pouco mais de 600 trilhões de dólares, o mercado aí de petróleo acima de 100 trilhões de dólares, temos o yuan chinês então, 45 trilhões de dólares, e o ouro 22 trilhões de dólares, e o dólar americano market cap em 22 trilhões de dólares, e depois temos o euro, e aqui o Bitcoin em 17º lugar, certo? E subindo. Então o Bitcoin vem subindo posições como um dos ativos mais significativos, aí, mais importantes do mundo, em posição de número 17 atualmente. E é interessante porque os maiores países em termos de market cap da sua moeda também hoje em dia, inclusive, estão acumulando Bitcoin, estão na lista dos top 10 detentores de Bitcoin. Aqui essa notícia do final de 2024, então esses players têm ainda uma quantidade maior de Bitcoin aqui no seu balanço. Então é um cenário aí talvez sem volta. A gente não tem como prever o futuro, mas é muito interessante ver esse movimento acontecendo. E é importante lembrar, o disclaimer que eu sempre gosto de fazer, é que isso não é uma dica de investimentos e a nossa ideia aqui é pensar sobre alguns cenários, analisar os dados e os gráficos e as informações que estão disponíveis para pensar, tentar estimar o que poderá acontecer aí nos próximos capítulos que a gente vai ver aí sobre essa série, esse acontecimento histórico aí que é o Bitcoin se consolidando como talvez a base do sistema financeiro global. Então, eu utilizei aqui o ChatGPT na versão 5, a última versão aqui paga do ChatGPT, para tentar desenhar alguns cenários, e o que eu perguntei foi exatamente isso, quando que um satoshi vai valer R$1? É claro que existe um viés aí das nossas conversas anteriores, mas eu achei bem interessante aqui essa simulação do ChatGPT. Então, começando aqui para o que seria um satoshi então é a menor fração de Bitcoin, ou seja, um Bitcoin é igual a 100 milhões de satoshis. Então, para que um satoshi equivale a R$1, o preço de um Bitcoin precisa ser de 100 milhões aí de reais. E a cotação atual do dólar é de 5,56. Isso significa que um Bitcoin teria que valer em torno de 17,98 milhões de dólares. Aqui, desconsiderando a valorização cambial, a gente pode fazer outros cenários, porque historicamente o real se desvaloriza em relação ao dólar, o dólar acaba sendo uma moeda mais forte, que detém mais poder de compra ao longo do tempo que o real, embora ambas moedas estejam aí perdendo poder de compra ao longo do tempo. Então, cenários possíveis aí para um satoshi igual a R$1. Primeiro, o cenário lento de adoção gradual, então considerando o crescimento médio aí do preço do Bitcoin de 25% ao ano, ajustado pela inflação global. Então, o prazo estimado seria entre 2045 e 2050. O contexto, então, seria um contexto de adoção institucional lenta, avanços regulatórios graduais e substituição do ouro como principal reserva de valor. Cenário moderado, então, adoção rápida, mas inflação alta, considera um crescimento médio de 35% ao ano, mais desvalorização do real de 8% ao ano, considerando aí o histórico recente, e o prazo estimado, então, seria ainda antes, entre 2038 e 2042, que seria bem interessante, né? Um cenário bem relativamente próximo aí já.
O contexto incluiria fuga de capitais de países emergentes, dólar se fortalecendo, real perdendo poder de compra mais rápido do que o dólar, e isso na verdade já está acontecendo inclusive. Essa notícia aqui da Bloomberg fala que o Brasil deve liderar a fuga de milionários na América Latina, segundo estudo aqui, notícia de 2025, e temos também essa notícia de 2024, então, quando a fuga de capital estrangeiro somava 32,4 bilhões de dólares aí em 2024. Então, o cenário de fuga de capitais já está acontecendo na América Latina e aqui no Brasil. Então aqui nesse cenário teremos o prazo estimado entre 2038 e 2042, então com fuga de capitais, dólar se fortalecendo, real perdendo poder de compra mais rápido que o dólar, eu acho que de fato é um cenário bastante moderado. E falando sobre o cenário acelerado aqui então, incluindo crise cambial no Brasil, seria uma estimativa de crescimento médio de Bitcoin de 40% ao ano, mais desvalorização do real de 20% ao ano, ou seja, seria um cenário estilo Argentina pré-Milei ou Turquia, por exemplo. O prazo estimado seria aí para um satoshi igual a R$1, seria entre 2032 e 2035, ou seja, muito em breve. O contexto inclui crise fiscal, perda de confiança no real, inflação disparando, e Brasil passando por forte instabilidade política. Na verdade, isso está acontecendo, certo? De forma mais ou menos intensa, mas está acontecendo. Então, no cenário otimista aí, um satoshi poderá equivaler a R$1 já por volta de 2033, e aqui depende, né? Otimista em relação ao quê? Para quem quer comprar mais satoshis, adquirir mais satoshis, é bom que o preço continue baixo por mais tempo. No cenário realista, então, considera um satoshi igual a R$1 em torno de 2038 a 2042 e o cenário conservador então só depois de 2045. Então esses são cenários aqui, eu achei até um momento bastante próximo aí, porque de fato para um satoshi valer R$1, um Bitcoin iria estar valendo bastante coisa, muita gente iria ficar rica aí com a valorização do ativo. E aqui eu perguntei então qual que seria o preço do Bitcoin em cada um desses cenários e eu pedi para escrever aqui. Então, lembrando, o ponto-alvo é um satoshi igual a R$1, ou seja, um Bitcoin igual a 100 milhões de reais. E no cenário lento, então, considerando aqueles fatores que a gente já mencionou antes, de valorização do Bitcoin e uma desvalorização aí do real frente ao dólar um pouco mais baixa. Então aqui estamos próximo dos 116, 120 mil dólares aí para unidade de Bitcoin agora, no momento que estamos gravando esse vídeo. Então em 2030, cerca de 350 mil dólares por Bitcoin, ou seja, em torno de 2 milhões de reais já. Entre 2035, então, por volta de 1 milhão de dólares por Bitcoin. Em 2040, em torno de 3,1 milhão de dólares por Bitcoin, ou seja, em torno de 23 milhões de reais. E finalmente, 2045, atingindo aí a meta de em torno de 9,8 milhões de dólares para 100 milhões de reais por satoshi, né? Um satoshi igual a R$1. Aqui um câmbio de quase 1 para 10, o que na verdade não é pouco provável, considerando o cenário até 2045, até um cenário otimista para o real, diga-se de passagem. Então, nesse cenário, o marco só acontece lá na frente, com avanço institucional lento e a economia global ainda relativamente estável. Cenário moderado, então, semelhante, mas atingindo meio milhão de dólares em 2030 e 2040, então, a marca final aí de um satoshi igual a R$1. Então, ou seja, a marco chega a 5 anos mais cedo, então, considerando uma inflação um pouco maior para o real, em relação ao dólar, né, uma variação cambial aqui, e uma valorização do Bitcoin um pouco maior. E no cenário acelerado, então, 40% para o Bitcoin de valorização e desvalorização do real de 20% ao ano, o que é uma desvalorização bastante expressiva, mas já aconteceu aqui na América Latina. A gente tem vários exemplos de países aí que tiveram hiperinflação recentemente, infelizmente, enfim, inclusive a Argentina aí antes do Milei, porque agora a inflação caiu bastante, né? Mas, enfim, seguindo aqui então, acima do meio milhão de dólares em 2030, nessa estimativa, e atingindo em 2035, então, 3,4 milhões de dólares, e considerando aí a valorização cambial do dólar em torno de 100 milhões, então marco alcançado. Então, em resumo, crise forte no Brasil, um satoshi igual a R$1 por volta já de 2035, seria, considerando um cenário bastante caótico, espero que isso não aconteça. Em cenário moderado, então, entre 2038 e 2040, em cenário lento, apenas
em 2045 e 2050. E eu particularmente não estou com muita pressa, a gente vê a volatilidade do Bitcoin inclusive caindo, então isso pode ser observado, por exemplo, pelo Maior Múltiplo aqui do Bitcoin, que mostra aí o quão descolado aí da média móvel o preço do Bitcoin está, e a gente vê que este gráfico está se tornando menos volátil ao longo do tempo. Então temos uma queda de volatilidade no preço do Bitcoin. Isso pode se dar pela adoção institucional, pela queda da relevância do halving aí na questão da oferta de Bitcoin, mas o fato é que a volatilidade está reduzindo, o que é interessante, pode dar mais tempo aí para o pessoal estudar o assunto e ver se faz sentido ou não. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, a gente gosta apenas de analisar alguns dados e pensar em alguns cenários para o futuro, para tornar, né, esse momento tão interessante aí da história da humanidade, que talvez seja a criação de um novo sistema financeiro global, tornar essa passagem mais interessante. Eu quero muito saber a opinião de vocês nos comentários, quando vocês acreditam que um Satoshi poderá valer R$1. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, ficar à vontade aí na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e até mais.